onde o destino falha e monstros nascem. Capítulo 5 – Aliados por conveniência. A noite parecia mais pesada quando saí pela passagem dos fundos do Arquivo Veritas. Não era apenas o frio, que havia se intensificado nas últimas horas até adquirir aquela qualidade cortante que vem com a madrugada avançando sobre uma cidade construída em pedra. Não era apenas o silêncio das ruas mais antigas, o tipo que não é ausência de som, mas presença de algo diferente, o rumor baixo de uma cidade que ainda respira, mas decidiu fazer isso de forma mais cuidadosa depois de certa hora. Era outra coisa, uma espessura na percepção, como o ar antes de tempestade que ainda não começou, mas que qualquer pessoa com experiência suficiente consegue sentir na pressão do ambiente. Era a sensação de saber demais. Não no sentido que eu havia trazido comigo quando acordei no corpo de Corvin. Esse conhecimento exterior, o conhecimento de leitor, que havia lido o romance e, portanto, sabia o final antes do começo. Esse tipo de saber eu havia carregado como vantagem desde o primeiro momento, um mapa sobreposto sobre um território que estava aprendendo a habitar. O que estava me pesando agora era diferente. Era o conhecimento adquirido dentro do mundo. O que Madame Veritas havia dito sobre o Conselho dos Sétimos, sobre a arquitetura do fluxo designado, sobre os transplantes e os seus custos, sobre a mãe de Corvin e o que ela havia iniciado antes de morrer de uma febre conveniente. Era um mapa vermelho dobrado no interior do meu colete, marcando posições no Distrito Norte que correspondiam a uma armadilha que havia sido preparada para mim, e que agora estava capturando outra pessoa porque eu havia desviado sem calcular todas as consequências. Informação em excesso tem um peso específico que informação insuficiente não tem. Insuficiência deixa espaço para esperança, para a possibilidade de que o que não se sabe seja menos grave do que se imagina. Conhecimento demais remove esse espaço. O mapa continuava em minhas mãos quando saí para a rua paralela, mais estreita e mais escura do que a que havia usado na chegada. O frio do papelão entrou pelos dedos de Corvin com a sensação de folha fina sendo pressionada contra couro. Eu o segurei sem olhar para ele, porque eu havia memorizado completamente na conversa com Veritas, e olhar novamente seria apenas ritual sem conteúdo. A voz dela ainda ecoava com a qualidade das coisas ditas com peso suficiente para continuar ressoando depois que o som havia cessado. O que você prefere perder? Sua memória ou sua humanidade? Eu havia respondido que não era uma escolha binária, que havia terceiras opções, quartas opções, o espaço de manobra que existe entre polos aparentemente absolutos quando se analisa com atenção suficiente. Mas andando pelas ruas frias de Oak Haven, com o mapa de uma armadilha ativa no bolso e um cavaleiro destinado a ser herói, potencialmente caminhando para dentro dela, porque eu havia mudado as condições sem controlar completamente o que estava mudando. Nesse contexto específico, a pergunta de Veritas parecia menos retórica e mais diagnóstica, porque havia uma resposta simples disponível. A resposta simples era não ir ao Distrito Norte, deixar que a noite se desdobrasse como se desdobrasse. Rowan era o herói. Os heróis tinham uma resiliência narrativa que personagens secundários não possuíam, uma espécie de peso dramático que tornava improvável que morressem antes do momento narrativamente correto para isso. Talvez ele sobrevivesse de qualquer forma. Talvez encontrasse uma saída que não havia sido programada porque era genuinamente capaz. A resposta simples era focar no objetivo. Sobreviver ao capítulo 3, ao julgamento, à execução planejada, sem acumular desvios adicionais que custavam memória que eu não tinha de sobra. A resposta simples era, em todos os ângulos estratégicos que eu conseguia avaliar, a resposta inteligente. E eu estava considerando a outra. Não porque fosse heróico. Não porque sentisse alguma lealdade narrativa por Rowan, que compensasse o custo óbvio. Era algo mais incômodo do que isso, mais difícil de articular em termos que soassem estratégicos. Era o fato de que Rowan também não havia escolhido o papel que a história havia decidido para ele.
Era um homem, com peso físico e presença real, e olhos que avaliavam o ambiente com a atenção específica de alguém que se importava com o que encontrava. Havia hesitado quando eu estendi a mão no corredor da mansão, não por covardia, mas porque o gesto havia sido inesperado, e ele havia processado genuinamente em vez de reagir automaticamente. Havia ouvido o conselho sobre a investigação discreta, com a receptividade de quem avalia a qualidade da informação independentemente da fonte. Não era apenas uma função narrativa vestindo armadura prateada. Era uma pessoa que havia sido colocada num roteiro que eu havia perturbado sem avisar. Parei no meio de um beco. O frio estava mais forte naquele ponto, onde o corredor estreito entre dois edifícios criava uma corrente de ar que vinha do rio e não tinha obstáculos suficientes para perder força antes de chegar à minha face. Eu preciso de gente, disse em voz alta para o beco vazio. Falar sozinho havia se tornado um hábito que eu precisaria eventualmente avaliar se era sintoma de algo preocupante ou apenas a adaptação pragmática de uma mente acostumada a pensar em voz alta quando não havia planilhas para rabiscar durante o processo. Por enquanto, era funcional, e a conclusão era funcional também. Conhecimento sem execução era apenas teoria. Eu havia passado os últimos dias operando com teoria, desviando eventos pontuais, ajustando interações específicas, usando a informação do leitor para antecipar e redirecionar. Era o equivalente de conhecer todos os movimentos possíveis no xadrez, mas jogar sozinho na própria cabeça. O jogo real requeria peças em movimento no tabuleiro físico, com agência, limitações e interesses próprios que podiam ser alinhados mas nunca completamente controlados. Eu precisava de uma rede. E no mundo de Oakhaven, redes se construíam em lugares que não apareciam nos mapas oficiais. O bairro que eu estava procurando não tinha nome nos registros da cidade. Isso não era descuido cartográfico, era política deliberada. Lugares que não existem oficialmente não precisam ser regulamentados, inspecionados, tributados ou considerados nas discussões sobre segurança pública que a Igreja conduzia periodicamente para demonstrar preocupação com a ordem moral da capital. Existia uma negociação implícita e não documentada entre a administração da cidade e os operadores desse quarteirão específico. Nós fingimos que vocês não existem. Vocês garantem que o que acontece aqui permanece aqui. Um sistema que funcionava enquanto todas as partes entendiam que suas alternativas eram piores. Eu entrei pelo único acesso que as memórias de Corvin conheciam. Não porque Corvin houvesse frequentado o lugar pessoalmente, mas porque havia um momento nas memórias de sua juventude, quando tinha, talvez 16 anos, em que havia seguido discretamente um dos conselheiros do pai por curiosidade aristocrática e adolescente, e o conselheiro havia entrado por essa passagem específica com a familiaridade de quem usa o mesmo caminho há anos. Memória de segunda mão, mas geograficamente útil. A passagem era um corredor coberto entre dois armazéns que tinha começado como rua de serviço e havia evoluído para outra coisa com o tempo. As paredes cobertas de marcações em código que eu não conseguia decifrar, mas que as memórias de Porvin reconheciam como sistema de comunicação entre operadores, informando disponibilidade e situação de segurança, de forma que qualquer guardas da igreja que passassem por ali veriam apenas grafite sem sentido. Do corredor, o quarteirão se abria em algo que parecia uma praça pequena rodeada de estabelecimentos, tavernas principalmente, mas também o que aparentavam ser serviços de outras naturezas, cujas insígnias eram suficientemente vagas para não se comprometer com especificidade. Empurrei a porta da taverna que as memórias do conselheiro, memórias de segunda mão de um adolescente, espionando um adulto 30 anos antes, haviam registrado como a mais central. Não necessariamente a mais importante, mas a que ficava no meio de tudo, o que em qualquer estrutura de poder informal tendia a ter acesso às informações que circulavam ao redor. O cheiro chegou antes da luz. Madeira úmida com décadas de bebida derramada absorvida nas fibras. O aroma acre de vela de sebo. Algo que podia ser tabaco, ou podia ser outra coisa queimada num cachimbo num canto, que eu não localizei imediatamente.
O volume era mais baixo do que tavernas de bairros mais abertos. Conversas conduzidas em registros que não alcançavam mesas adjacentes. O tipo de volume calculado de pessoas acostumadas a que seus negócios permanecessem seus. O efeito de silêncio quando entrei foi breve mas completo. 2, 3 segundos de conversas pausadas, olhares calibrando a ameaça ou a oportunidade de um recém-chegado, obviamente fora do perfil habitual. Roupas nobres mesmo na versão mais discreta, eram roupas nobres para quem passava anos desenvolvendo o olho para detalhes que comunicavam origem social. Depois, com a mesma fluidez de quem decide que o recém-chegado não é problema imediato suficiente para justificar interrupção, as conversas retomaram. Mais o suficiente para permitir que eu me movesse sem sentir todos os olhares como pressão física. Caminhei até o balcão com o passo de alguém que sabe para onde está indo mesmo quando não sabe completamente. O homem atrás do balcão era da estatura e tipo que a posição requeria. Suficientemente imponente para que ninguém considerasse seriamente causar problema no espaço que ele operava. Suficientemente neutro na expressão para que não se comprometesse com nada antes de avaliar completamente quem estava na sua frente. Limpava um copo com um pano que havia começado branco em algum momento remoto e havia evoluído para uma tonalidade indefinível que sugeria utilidade sem aspecto. Estou procurando alguém, disse. Sem introdução. Sem a elaboração de protocolo que a conversa aristocrática requeria. Aqui, linguagem direta era moeda de competência. O homem não parou de limpar o copo. Todo mundo aqui está procurando alguém. Eu procuro alguém específico. Uma pausa. Ele finalmente levantou os olhos. O tipo de olhar que avalia simultaneamente múltiplas dimensões de uma pessoa. Ameaça, recursos, motivação, o conjunto. Nome: Capitão Darius. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Não era o silêncio de processamento de informação comum. Era o silêncio de um nome que carregava peso suficiente para que o mencioná-lo exigisse um recalibramento do ambiente ao redor. Duas conversas próximas cessaram completamente. Outras continuaram em volume reduzido, o que era o equivalente de ouvir mais atentamente enquanto fingindo não ouvir. A reação que eu estava procurando. O homem do balcão apoiou as duas palmas abertas sobre a madeira. O gesto de alguém estabelecendo presença, antes de responder com algo que requeria que a resposta fosse levada a sério. E por que ele te veria? Porque tenho algo que ele quer. E o que seria isso? Informação, do tipo que ele não tem de outra fonte. O avaliador por trás do balcão ficou em silêncio por alguns segundos, que eram menos sobre decisão e mais sobre procedimento. A pausa ritual que estabelecia que ele havia considerado antes de agir, não simplesmente obedecido. Então fez um gesto mínimo com a cabeça em direção ao fundo do salão. Mesa do fundo. Eu não agradeci. Agradecimento naquele contexto seria lido como necessidade de aprovação, que era uma posição de fraqueza que não me servia. Simplesmente me afastei do balcão e comecei a caminhar. A mesa estava posicionada no ponto do salão que um estrategista teria escolhido. Fundo da sala, o que colocava toda a entrada no campo de visão do ocupante, com a parede atrás, eliminando a possibilidade de aproximação por trás, e iluminação mais baixa do que o resto do espaço, que tornava difícil avaliar detalhes de expressão da distância, enquanto permitia a quem estava sentado avaliar tudo o que se aproximava. Não era coincidência. Era escolha de alguém que havia sobrevivido tempo suficiente para transformar paranoia funcional em hábito. E sentado nessa posição, com uma caneca de algo sobre a mesa, e os braços cruzados, com a leveza específica de quem está relaxado, mas poderia não estar em um segundo, estava o homem que as memórias de Corvin tinham arquivado, sob uma única entrada breve, e o romance havia mencionado de passagem, como parte da paisagem do submundo da capital. Capitão Darius. Não era como Rowan em nenhuma dimensão que importava. Onde Rowan comunicava a integridade com a consistência de quem havia internalizado o conceito, Darius comunicava a adaptabilidade.
Não desonestidade exatamente, mas a ausência completa da rigidez que torna a integridade possível. Cabelos escuros, com o corte de alguém que os mantém curtos, por funcionalidade, não por estética. Barba de alguns dias, que era ou descuido, ou aparência cuidada de descuido, difícil distinguir. Uma cicatriz que começava abaixo do olho esquerdo e terminava próximo ao queixo no lado direito, antiga o suficiente para estar completamente incorporada ao rosto, em vez de ser evento recente. Os olhos eram o detalhe mais revelador, atentos com a qualidade específica de quem aprendeu que relaxar a vigilância completamente é um luxo que ele não pode se dar. Não paranoicos, funcionalmente alertas. A diferença entre um animal que foge de tudo e um predador que avalia tudo. Ele não levantou o olhar quando eu me aproximei. Você demorou, disse. Eu parei. Me esperava? Um nobre procurando por mim nesta taverna não passa como boato comum. Finalmente levantou os olhos. O processo de avaliação que se seguiu era familiar, da cabeça aos pés, rápido mas completo, o tipo de inventário que estabelece os parâmetros relevantes antes de comprometer qualquer resposta. Tive tempo de decidir se atendia ou não, e decidiu atender, decidi ouvir, uma distinção que ele marcou com a precisão de alguém acostumado a deixar claro onde estava a fronteira do que estava sendo oferecido. São coisas diferentes. Eu puxei a cadeira sem ser convidado e sentei. Era um teste, em parte consciente e em parte reflexo das memórias de Corvin sobre como conversas de poder funcionavam nesse ambiente. Sentar sem convite podia ser lido como arrogância, o que era problema, ou como confiança. A reação do outro lado determinava qual leitura havia prevalecido. Darius não reagiu, que era a resposta mais informativa disponível. Nem aprovação, nem desaprovação. Apenas o registro neutro de alguém que havia decidido que minha autoconfiança não o incomodava suficientemente para responder. Bom, então, disse ele, o que um Lord Dauriel quer com um homem como eu, fora dos horários em que nobres costumam ser vistos em lugares como este? Uma parceria operacional, respondi. Ele olhou para mim por um segundo. Então deixou escapar um som que era tecnicamente uma risada, mas que não continha nenhum dos elementos que geralmente acompanham o humor genuíno. Nobres não fazem parceria com gente como eu. Disse isso com a tranquilidade de quem está citando uma observação factual, não protestando. Nobres contratam gente como eu. Há uma diferença que as duas partes normalmente preferem manter clara. Pessoas que precisam sobreviver fazem as parcerias disponíveis, respondi, independentemente dos títulos envolvidos. O silêncio que seguiu era de avaliação diferente dos anteriores. Havia algo nos olhos de Darius que mudou, não dramaticamente, não de forma que alguém sem atenção específica detectaria. Mas eu estava com atenção específica, porque tinha exatamente um momento para estabelecer o tom desta conversa de forma que funcionasse. E desperdiçar esse momento em leitura imprecisa era um erro que não tinha segunda oportunidade. O que havia mudado era o nível de interesse genuíno. Antes, avaliação de ameaça e recurso, o cálculo padrão de quem recebe visitas não solicitadas de categorias inesperadas. Depois, a qualidade diferente de quem encontrou algo que não esperava encontrar e está decidindo o que fazer com a surpresa. Você está me dizendo que está em perigo? Disse ele, com mais precisão analítica do que julgamento. Estou dizendo que há situações onde a diferença de posição social torna-se menos relevante do que a diferença entre sobreviver e não sobreviver. E estou dizendo que a situação atual se enquadra nessa categoria. Ele cruzou os braços sobre o peito, não em fechamento, mas na postura de alguém que está ouvindo com o corpo inteiro, porque o assunto merece. Continue. Você estava no Distrito Norte esta noite, disse. Os olhos de Darius fizeram algo que não era o espanto. Eram mais parecidos com a atenção específica de quem recebe uma confirmação de que a pessoa à sua frente sabe mais do que deveria.
uma reconfiguração do nível de cuidado que a conversa requeria. Observando, continuei, antes que ele pudesse responder ou não responder. Não participando. Esperando. Um silêncio que era confirmação por ausência de negação. Como você sabe disso? Perguntou, com a voz de alguém que está avaliando se a resposta que vai receber muda os parâmetros de segurança da conversa. Informação, respondi, com a mesma palavra que havia usado no balcão, desta vez com mais conteúdo por trás dela, do tipo que não vem de fontes óbvias. E por que você me diz isso? Porque você estava lá por uma razão. Inclinei a cabeça levemente. E a razão não era simples curiosidade, porque homens com sua história operacional não passam noites frias em becos por curiosidade. Você estava avaliando algo, decidindo se entrava ou ficava de fora. Ele ficou em silêncio por um momento. E eu preciso saber de qual lado dessa decisão você está. A pausa que se seguiu era de um tipo que eu havia aprendido a reconhecer nas 15 anos de reuniões com clientes que tinham informações que precisavam decidir se compartilhavam. O silêncio de alguém fazendo cálculo de custo-benefício de honestidade versus evasão, e chegando à conclusão de que honestidade era menos arriscada naquela situação específica do que qualquer alternativa. Há uma operação acontecendo naquele distrito, disse Darius finalmente, com o tom de alguém que está sendo seletivamente informativo, que envolve partes com recursos além do que uma operação de bairro deveria ter. Isso atrai a atenção de pessoas que preferem não ser surpreendidas por eventos grandes que não controlam. Pessoas como você, entre outras. E você estava avaliando a magnitude antes de decidir se o custo de envolvimento era menor do que o custo de não se envolver. Ele me olhou com uma atenção que era próxima ao respeito, sem ser isso completamente. Você faz perguntas como alguém que já conhece as respostas. Às vezes, pausei. Essa é parte do valor que estou oferecendo. Darius descruzou os braços e apoiou as mãos abertas sobre a mesa. Gesto de alguém que está se preparando para ser mais direto. O que exatamente está acontecendo naquele distrito? Perguntou. Não as camadas externas, o centro. Era o teste. A pergunta que determinaria se o que eu tinha era valioso o suficiente para justificar o custo de uma parceria com alguém que operava nas margens do que ele claramente preferia manter como território próprio. Eu respirei uma vez. Há uma operação de controle narrativo vinculada ao Conselho dos Sétimos, que usa eventos aparentemente orgânicos, crimes locais, disputas de território, investigações de segurança, como fachada para movimentações políticas de escala muito maior. O Distrito Norte é o ponto de execução de uma dessas movimentações. Uma que deveria ter me eliminado como obstáculo político antes do final da semana. O silêncio após essa frase tinha uma qualidade específica. Darius estava completamente imóvel. Não de surpresa, de alguém que acabou de receber uma peça de informação que confirma e expande uma hipótese que havia mantido cautelosamente por razões que não conseguia ainda articular completamente. O Conselho dos Sétimos, disse ele, com o cuidado específico de quem pronuncia um nome que carrega implicações sérias. Sim. Você tem certeza? Sim. Como? Fontes que não vou nomear nesta conversa. Mas que você eventualmente terá razão para considerar confiáveis. Ele ficou em silêncio por um tempo que era mais longo do que os anteriores. Não avaliação de superfície. Processamento profundo. O tipo que reorganiza pressuposições em vez de apenas adicionar informação a estruturas existentes. Por que você está me dizendo isso? Perguntou finalmente. Se o conselho está envolvido, trazer essa informação para alguém como eu é criar um risco adicional para você. Mais peças sabendo significa mais pontos de vazamento. Porque informação sem braços não move nada, respondi. Eu tenho um mapa. Preciso de pessoas que consigam se mover pelo território de formas que eu não consigo. Por que eu especificamente? Essa era a pergunta importante. E a resposta honesta envolvia reconhecer uma coisa que eu havia inferido das memórias de Corvin e da forma como Darius havia sido mencionado no romance, com a brevidade específica de um elemento que existia
mas que a narrativa não havia desenvolvido. O que em world building bem construído geralmente significava algo que poderia ter sido desenvolvido, mas que ficou fora por razões de espaço, não por irrelevância. Porque você não deve nada ao conselho, disse. E não deve nada à igreja. E não deve nada à família da Aurielle. Pausei. O que significa que você é o único tipo de aliado cujos motivos não estão contaminados por dívidas que eu não consigo mapear completamente. Darius ficou olhando para mim por um longo momento. Isso é uma lógica estranha para construir confiança. Não estou construindo confiança, corrigi. Estou construindo uma estrutura de interesses alinhados. São coisas diferentes. Confiança é frágil e leva tempo. Interesses alinhados são funcionais e imediatos. E qual é o interesse alinhado específico que você está oferecendo? Eu me inclinei levemente. O que está acontecendo na capital vai escalar, não de forma gradual, de forma súbita, quando certos gatilhos forem ativados. E quando escalar, haverá uma limpeza. Não de criminosos óbvios, de testemunhas inconvenientes. Pessoas que sabem demais sobre as operações que o Conselho usa para manter o controle. Fiz uma pausa calculada. Pessoas como você estão na lista não porque sejam ameaças diretas, mas porque representam variáveis que um sistema de controle prefere eliminar preventivamente quando tem a oportunidade. A expressão de Darius não mudou dramaticamente, mas havia algo nos olhos que era o reconhecimento de alguém que havia considerado esse cenário de forma abstrata, por tempo suficiente para ter desenvolvido uma posição sobre ele, e que estava agora recebendo confirmação de que a abstração tinha prazo de chegada mais curto do que havia calculado. E você tem algo que protege contra isso? Tenho informação sobre como o sistema funciona, respondi. Sobre os pontos onde pode ser pressionado. Sobre onde estão as alavancas. Pausei. E tenho interesse em que as pessoas que me ajudem sobrevivam ao processo, porque aliados mortos não têm valor operacional. Darius ficou em silêncio. O tipo longo, que permitia que a avaliação fosse completa antes de comprometer qualquer resposta. O que você precisa especificamente? Perguntou finalmente. Observação. Eu listei de forma direta. Pessoas que consigam monitorar movimentações no Distrito Norte e em outros pontos que vou identificar, sem serem associadas a mim ou à mansão da Aurielle. Comunicação rápida. Preciso saber de desenvolvimentos antes que se tornem eventos consolidados. E discrição absoluta, que não dependa de lealdade, porque lealdade pode ser comprada por quem tem mais recursos. Preciso que dependa de interesse próprio, que é muito mais confiável. E você paga? Bem, e pago antes de usar, não depois. Porque pessoas que pagam antes têm mais razão para que as pessoas que contrataram queiram mantê-las vivas. O canto da boca de Darius moveu-se de uma forma que era tecnicamente um sorriso, mas que tinha a qualidade de alguém reconhecendo uma jogada inteligente. Não de alguém genuinamente divertido. Você não é um nobre comum, disse. Não sou o Corvin que você esperava encontrar, provavelmente. Definitivamente não. Ele se recostou levemente. O Corvin da Aurielle que conheço por reputação é arrogante de formas que tornam as pessoas felizes de vê-lo cair. A reputação foi construída por razões que não são mais relevantes, respondi. O que é relevante é o que está acontecendo agora. Darius olhou para mim por mais um momento. Não bruscamente, com um movimento de alguém que tomou uma decisão e está implementando antes de mudar de ideia. Amanhã à noite, disse, vou ter 2 homens no Distrito Norte. Observação apenas, inicialmente. O que eles encontrarem, você terá antes que qualquer outra pessoa na capital saiba. Isso é suficiente para começar. Para começar, ele já estava se movendo em direção à saída lateral, que era diferente da entrada principal que eu havia usado. E Corvin. Parei. Eu não ofereço segunda oportunidade. Disse isso sem virar, com o tom de quem está registrando o fato, não fazendo ameaça. Se isso for manipulação, ou se o que você me disse esta noite for mentira em qualquer detalhe relevante,
você vai descobrir que o Conselho dos Sétimos não é o único problema que tem na capital. Entendido. E se funcionar, uma pausa com a qualidade de algo que estava sendo decidido enquanto era dito. Talvez tenhamos mais para conversar. Ele saiu pela passagem lateral. E a taverna retomou suas conversas com a fluidez de um sistema que havia pausado e retomado tantas vezes que o processo se tornara automático. Saí pela mesma entrada principal que havia usado na chegada, porque alterar o caminho de saída sem razão específica podia ser lido como nervosismo. E nervosismo naquele ambiente era o tipo de sinal que pessoas pagavam atenção por reflexo profissional. A rua estava mais fria do que quando eu havia entrado. Ou talvez fosse a diferença entre movimento e parada. O corpo de Corvin havia mantido a temperatura adequada durante a caminhada, e havia se resfriado nos minutos de conversa sentado. E agora o contato renovado com o ar da madrugada registrava o contraste com mais precisão. Comecei a caminhar em direção ao ponto de espera, onde o cocheiro devia ainda estar, calculando que havia passado pouco mais de 1 hora desde que havia descido da carruagem. Pensando, Darius era uma peça nova no tabuleiro. Uma peça com motivações próprias que eu entendia parcialmente, mas não completamente, o que era diferente de não entender nada. Era o suficiente para trabalhar, insuficiente para confiar de forma absoluta. O que, como havia dito a ele mesmo, era precisamente o tipo de aliança que eu conseguia usar. Lealdade absoluta era rara e cara de manter. Interesse alinhado era comum e autorregulado. Mas havia algo mais que a conversa havia revelado. Algo que eu precisava tempo para processar completamente. Darius havia estado no Distrito Norte por razões que ele havia descrito como observação cautelosa de uma operação grande. O que significava que havia outras partes monitorando o mesmo evento, além do Ordo, além de mim, além dos agentes do Conselho que haviam montado a armadilha. O submundo da capital tinha olhos em movimentos que a superfície da cidade oficial não via. O que era consistente com como submundos funcionavam em qualquer sistema que eu havia estudado. Mas que aqui tinha a implicação específica de que o Conselho não operava num vácuo de observação. Havia mais atores no tabuleiro do que o romance havia desenvolvido. O que era de certa forma reassuring. Sistemas com múltiplos observadores eram sistemas com mais pontos de pressão e mais oportunidades de criar alianças inesperadas. Mas também era complicador, porque mais atores significavam mais variáveis imprevisíveis. Parei num ponto de esquina que me permitia ver o final da rua onde a carruagem deveria estar esperando. Levantei os olhos para o céu. As nuvens que haviam coberto a lua desde o início da noite estavam em processo lento de dispersão, a lua começando a aparecer em fragmentos pelas aberturas do cobertor de vapor. Não luz suficiente para mudar significativamente a visibilidade das ruas, mas o suficiente para alterar a qualidade da escuridão de opaca para estratificada. Uma rede começa com um fio, murmurei, sem destino específico além de ouvir a frase em voz alta, para verificar se ainda soava válida. Soava. Mas havia algo que continuava presente com a persistência de um ruído de fundo, que o volume da conversa havia mascarado, mas que reaparecia no silêncio subsequente. A sensação de ser observado. Não de forma paranoica. Eu não via ninguém. Não havia nenhuma evidência física de vigilância. Era mais sutil do que isso. Era a qualidade específica de atenção que o agente do Ordo havia deixado no ar ao sair do salão da mansão, e que havia se intensificado levemente a cada desvio subsequente. Como se cada ajuste que eu fazia ao roteiro adicionasse uma camada de interesse da parte de qualquer coisa que monitorava esses ajustes. O sistema estava observando, avaliando, calculando quando e como intervir de forma que não gerasse mais instabilidade do que o desvio que estava tentando corrigir. Era uma corrida em certo sentido. Eu precisava construir posição suficiente, aliados, informação, alavancagem,
antes que o custo de corrigi-la se tornasse maior do que o custo de me deixar existir como variável. E havia acabado de criar o primeiro ponto de uma rede com alguém que, ao menos por enquanto, tinha mais a ganhar com minha sobrevivência do que com minha eliminação. A carruagem estava onde havia prometido estar. O cocheiro virou ligeiramente a cabeça quando me aproximei. O gesto de quem verifica a presença, sem demonstrar o alívio que sentiu ao verificar que a ausência havia sido temporária. Entrei. A carruagem começou a se mover de volta em direção à mansão da Aurielle, enquanto eu me recostava no assento de couro e deixava o silêncio do interior trabalhar por alguns minutos antes de retomar o processamento ativo. Havia muito a fazer antes do amanhecer. E o amanhecer, naquele contexto, era tanto hora do dia quanto metáfora, o momento em que o que havia sido plantado na escuridão começava a revelar se havia criado raízes. O Distrito Norte ainda estava lá fora, com sua armadilha ativa, e um cavaleiro desavisado, navegando por condições que eu havia perturbado, sem substituir completamente. A decisão sobre isso ainda precisava ser tomada. Mas tomá-la agora, no interior de uma carruagem a caminho da mansão, sem a informação adicional que Darius poderia providenciar, seria precipitação disfarçada de ação. Às vezes a decisão mais inteligente era aguardar dados adicionais antes de comprometer recursos que custavam mais do que dinheiro. Mesmo quando aguardar era desconfortável. Mesmo quando havia uma pessoa real navegando por uma situação perigosa do outro lado daquele desconforto. Fechei os olhos por um momento. O rosto da minha mãe tentou se formar e chegou com as bordas menos definidas do que havia chegado na manhã anterior. Eu abri os olhos e continuei calculando. Fim do capítulo 5.